Programa Sociedade Solidária de volta, na edição de hoje falando sobre a proteção da primeira infância no Brasil. Essa fase que vai da gestação até os 6 anos de idade. Conversamos com uma especialista no assunto, Gabriela Aratangi Plusenik. Ela é coordenadora de programas da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal. No bloco anterior, a gente já conhecia a importância dessa fase para o desenvolvimento do cidadão, como é ali que realmente temos benefícios que vão se prolongar para a vida toda dessa criança, desse jovem. Agora, pensando um pouco no outro lado, nos adultos, nas famílias que têm a responsabilidade pelo cuidado com essas crianças, como é que a gente pode atingir um público tão diverso, tão abrangente como esse, para que ele esteja preparado para fornecer a essas crianças todas as condições de que elas precisam? Isso, uma ótima pergunta. Nós fizemos uma pesquisa na Fundação junto ao IBOP, o Instituto Paulo Montenegro, para tentar mapear como que é a percepção da sociedade em relação à importância dos primeiros anos de vida. E para nossa surpresa, infelizmente, a sociedade ainda não tem a real dimensão do quão importantes são esses anos de vida. A maioria da sociedade entende que a criança só começa a aprender a partir dos 6 meses. E a partir dos 6 meses, a partir do momento em que ela senta, né? Isso para nós é bastante preocupante, porque os estudos hoje demonstram que os ápices do desenvolvimento cerebral de um ser humano muitas vezes acontecem até antes dos 6 meses. As conexões que acontecem entre os neurônios, que são aquelas sinapses, acontecem em uma velocidade muito maior nesses primeiros anos de vida. Então nós precisamos conscientizar e trabalhar a sociedade para que elas se sinta apropriada desse conteúdo e dos pais e dos cuidadores se sintam apoiados nesse papel de educação no sentido amplo das crianças. A Fundação entende a primeira infância como um momento especial da vida do ser humano e ela só pode ser entendida de forma integral e integrada. O ser humano ele não pode ser compartimentado. Então, a criança ela não pode ser pensada só na ótica do profissional médico, nem só na ótica do profissional de educação. Ela tem que ser olhada como um todo, para que ela possa ser realmente desenvolvida em todo o seu potencial. Hoje, cada vez mais cedo, inclusive ainda nessa primeiríssima infância, as crianças têm acesso às novas tecnologias. Então tem um estudo até que, a partir dos Estados Unidos, revela que 1/3 das crianças já manipula smartphones, tablets, antes mesmo de completar um ano. Quer dizer, às vezes antes até de conseguir formar uma frase, conseguir andar, a criança ela já manipula ali esses gadgets, esses dispositivos. Como vocês veem isso? Até que ponto eles são benéficos, saudáveis para o desenvolvimento dessas crianças? Então, a criança ao nascer, ela está num momento de extrema dependência. Ela depende do adulto para tudo, para conseguir sair desse momento de extrema dependência para um momento de autonomia. A plena autonomia ela só vai atingir na fase adulta. Para ela conseguir sair da dependência até a autonomia completa, ela precisa ser permeada pela interação com os outros seres humanos. E essa tem que ser uma interação que é ligada a vínculo. Vínculo se estabelece com pessoas e com relações humanas. Não tenho assim, nada contra a tecnologia. É possível a criança manipular esses equipamentos. O que não é possível é achar que esses equipamentos são estimuladores e geram algum tipo de vínculo que possa favorecer a autonomia da criança. Eles podem ser momentos de prazer, de lazer, têm que ser usados com moderação, mas eles não são os promotores da ação e reação, de um bate-bola entre o adulto e a criança, para que ela possa cada vez mais explorando novas experiências. Agora, indo para as políticas públicas, a gente já viu um pouco do papel das famílias. O que nós podemos, como sociedade brasileira, fazer para que essas crianças possam ter melhores condições para o seu desenvolvimento? Nós estamos numa fase bastante importante em termos de definição de política pública para a primeira infância. Está no Congresso Nacional um projeto de lei que está sendo denominado de Marco Legal da Primeira Infância. Esse projeto de lei teve sua semente iniciada num programa que é chamado Programa de Liderança Executiva para o Desenvolvimento da Primeira Infância, que nós realizamos em parceria com o Núcleo Ciência pela Infância e a Universidade de Harvard, onde vários deputados federais e um senador, em diversas turmas do curso, começaram a desenvolver um projeto de lei que é esse projeto. Esse projeto hoje, ele
estabelece o que é a primeira infância, ele estabelece a necessidade de criação de comitês interdisciplinares na esfera federal, estadual, municipal, para a discussão das políticas para a primeira infância e definição de orçamento específico para essa faixa etária, porque hoje nós não conseguimos nem saber quanto recurso tem destinado a essa faixa etária. O Brasil ele tem uma legislação considerada por muitos avançada com relação aos direitos da criança e do adolescente, o ECA, o Estatuto voltado para esse público. O que esse marco legal pela primeira infância agrega, traz de novo em termos de iniciativas governamentais a essa legislação que já existe? A questão da primeira infância é uma abordagem nova, é uma pauta nova, é uma agenda de promoção de direitos. O ECA é uma lei inovadora, uma lei que procura garantir direitos, que trabalha bastante na esfera de defesa de direitos violados, na prevenção de outros problemas que podem acontecer, mas não nessa promoção universal. Então, a gente defende o que já violou. Então, uma criança que recebeu estresse tóxico, que está sendo negligenciada, a gente previne gravidez na adolescência e a gente promove desenvolvimento. Então, quando a gente fala em primeira infância, a gente está falando de promoção do desenvolvimento para todos. E essa é uma abordagem nova que está sendo incluída no ECA. Uma das iniciativas da Fundação é um programa chamado Primeiríssima Infância. Nesse sentido, eu queria chamar a atenção para um aspecto que é, quando a gente discute leis, políticas públicas na esfera federal, um marco legal, a gente está falando de algo distante da realidade do cidadão comum. Entretanto, a gente sabe que no dia a dia, por uma política ser implementada, por exemplo, num município bem afastado dos grandes centros ou num bairro, tem muitas alterações nesse caminho que fazem com que a política, às vezes, até tenha um outro desenho, né, cumpra objetivos diferentes para os quais foi criada. Diante disso, como que vocês veem também esse outro lado da atuação? No plano local, ações, medidas que podem ser tomadas para fortalecer essas famílias no cuidado com as crianças nesta fase? Isso, nós temos no estado de São Paulo atuação em 41 municípios em parceria com o governo do estado de São Paulo pela Secretaria de Saúde. A ideia é qualificar o atendimento e o cuidado a gestantes e crianças de 0 a 3 anos. É chamado Programa São Paulo pela Primeiríssima Infância. Nesse programa, nós trabalhamos com o fortalecimento da gestão municipal para que compreenda a importância da primeira infância e trabalhe na execução de projetos especificamente para essa faixa etária. Trabalhamos com formação de profissionais e trabalhamos com mobilização comunitária, sempre permeado por momentos de avaliação e monitoramento que ajudam a trazer esse ciclo, sempre fazer com que esse ciclo fique sempre rodando. Que tipo de resultado uma iniciativa como essa surte no dia a dia das famílias? Nas unidades de saúde, passam a ter todas elas espaços lúdicos para que as crianças possam ficar mais tranquilas no momento eventual de uma medicação, na espera de uma consulta, para que o pai ou a mãe possa conversar mais tranquilamente com o pediatra no momento em que está fazendo atendimento. Grupos para gestantes, grupos para famílias com crianças pequenas, para ouvir as dúvidas e tentar apoiar mesmo as famílias no atendimento, espaços que possam ter mais coisas acessíveis às crianças nas escolas, revisão dos projetos pedagógicos nas escolas para dar mais autonomia para as crianças. Enfim, são vários resultados que nós já estamos colhendo. Interessante que algumas iniciativas simples, mas que já fazem a diferença na vida das pessoas. Quem está nos acompanhando, quer ter outras informações sobre o tema, como pode fazer? O site da Fundação é www.fmcsv.org.br, são as iniciais da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal. E também nós temos o Radar pela Primeira Infância, que é uma espécie de Google da primeira infância. A ideia é que a pessoa que quer conhecimento sobre esse tema tenha um filtro que passou por especialistas para receber as informações. Bom, gostaríamos de agradecer a presença da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal hoje aqui no programa Sociedade Solidária e para finalizar essa edição, trazemos aqui um destaque do criador do programa, o jornalista Paiva Neto, diretor-presidente da LBV, que em seu livro É Urgente Reeducar chama atenção para esse tema, quando afirma: num documento que enviei à ONU por ocasião da Conferência do Status da Mulher em março de 2009, reafirmo que a estabilidade do mundo começa no coração da criança. Por isso, na LBV, há tantos anos, aplicamos a pedagogia do afeto e a pedagogia do cidadão ecumênico.
O afeto que inspira nossa linha pedagógica, tomado em seu sentido supino, é, além de um sentimento de alma elevado, uma estratégia política, igualmente compreendida na sua índole mais exalçada, em consonância com a justiça social como uma estratégia de sobrevivência para o indivíduo, povos e nações. E com essa mensagem que nos faz refletir também a respeito da atenção que nós damos ao coração das crianças, ao afeto tão importante nessa fase, entendido de uma maneira política também, ou seja, como uma estratégia social, é que nós encerramos mais essa edição do programa Sociedade Solidária. Agradecendo a você pela audiência e a você por ter estado conosco. Seja sempre muito bem-vinda. Nós abrimos também para suas considerações finais. Bom, eu que agradeço, eu coloco a Fundação Maria Cecília à disposição, eu também. A ideia é poder disseminar cada vez mais o conhecimento sobre a primeira infância, então quem quiser entrar no nosso site, acessar nosso blog, o Facebook, por favor, fique à vontade, nós estaremos sempre podendo receber vocês. Muito obrigada. Mais uma vez agradecemos. O programa Sociedade Solidária conversou hoje com Gabriela Aratangi Plucienic. Ela é coordenadora de programas da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal. E a nossa edição fica por aqui. Os cuidados com a primeira infância, quais são as medidas que devemos fazer nesse ano em que o Brasil celebra os 25 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, voltarão a ser abordados em futuras edições aqui do Sociedade Solidária. A você, o nosso muito obrigado pela audiência e até a nossa próxima edição.